Saudações, caríssimos alunos! Estamos aqui novamente para mais uma aula de História, a aula de número 23. Aula essa que nós vamos abordar um movimento dentro do movimento iluminista, que foi o movimento de revolução da ciência, a revolução científica. Esse é um dos movimentos importantes, porque a partir dali o ser humano ele começa a tentar investigar e entender melhor a natureza ao seu redor. E esse é um movimento tão importante que ele não acabou até hoje. Vocês que estão assistindo aula por aparelho celular, estão assistindo aula pela TV, pelo YouTube, computador, tudo isso é fruto da ciência. É a ciência se modernizando cada vez mais, é a ciência tentando entender melhor a natureza, é a ciência tentando fazer mais pela gente. E isso aí vai começar a partir do movimento iluminista. Esse movimento que vai procurar entender melhor a natureza. E ele vai terminar com a descoberta de novas disciplinas, escolas e instituições muito importantes para a gente. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Os objetivos são três, basicamente. Entender a história do desenvolvimento do pensamento científico, como que ele transcorreu, caracterizar o que é um pensamento científico e, por último, identificar alguns dos protagonistas, dos grandes nomes desse modelo de pensamento. Certo? Lembrando a vocês que a gente já está trabalhando dentro de um projeto que veio desde 2 aulas atrás sobre o pensamento iluminista. Esse pensamento aí que vai fomentar também a curiosidade na ciência, na matemática, na física, na química, em várias disciplinas que vocês têm hoje em seu ensino médio. Certo? Então, ele não vai só ser um movimento que influenciou, como nós vimos nas aulas anteriores, a política e a economia. Ele também vai influenciar a ciência. E eu trago para vocês o primeiro grande exemplo disso aqui, que é esse prédiozinho na Inglaterra. Esse prédio é a Academia Real de Ciências da Inglaterra. E esse é o brasão da Academia de Ciências, o qual traz a frase em latim, nullius in verba. O que isso quer dizer? Bom, a história deles. A Royal Society of London, ou a Sociedade Real de Londres para a Melhoria do Conhecimento Natural, foi fundada em 1660. Alguns dos grandes cientistas, até hoje, já presidiram a sociedade. O seu lema, nullius in verba, quer dizer nas palavras de ninguém. Como assim? Segundo eles mesmos dizem, é uma expressão da determinação dos membros da sociedade em resistir à dominação da autoridade e em verificar a afirmação através de fatos determinados por experimentação. Ou seja, não basta você falar e dar uma ordem, é assim. Não, você me apresente fatos, experiências, me apresente um pensamento racional. E é justamente a London que se torna aí uma das grandes instituições desse período. Como que funcionava o pensamento antes disso? Na Idade Média, gente, quem era a grande detentora de conhecimento, do pensamento, era justamente a Igreja Católica. Essa igreja, ela basicamente mandava o que era certo, o que era errado, o que você tinha que acreditar, o que você não podia acreditar. E esse conhecimento que a igreja defendia, ele era baseado em 2 características principais. A tradição. Quanto mais antigo fosse o pensador, quanto mais conhecido e velho ele fosse, provavelmente ele estaria mais certo. Afinal de contas, quem seria você para discutir com Ptolomeu, discutir com Platão, discutir com Sócrates? Esse aí, que eram conhecimentos muito tradicionais, a igreja defendia que eram os mais corretos. E o outro é a autoridade. O conhecimento, ele só valia se alguma autoridade política dissesse que ele valia. E quem era a maior autoridade da Europa, senão o Papa? Então, para o conhecimento ser verdadeiro, ele precisava de ter tradição e autoridade. O que nos leva ao nosso primeiro quiz da aula de hoje. Quais eram os princípios que permitiam um pensamento ser considerado verdadeiro durante a Idade Média? Vocês têm uns minutinhos para responder e a gente já retorna.
Deu tempo para responder o exercício? Vamos conferir então qual é a resposta correta desse quiz. Quais eram os princípios que permitiam um pensamento ser considerado verdadeiro na Idade Média? E a resposta correta é a letra B, tradição e autoridade. Era isso que formava um conhecimento correto. Mas vamos aqui para uma próxima atividade para vocês. Essa atividade vai exigir de vocês a leitura de um texto e então nós podemos partir para a resposta. Deixarei um tempo aí para vocês lerem esse texto. Leram o texto? Responderam o exercício? O exercício pergunta para a gente, a partir do texto de Gombrich, aponta alguns elementos da presença da Igreja Católica na vida dos indivíduos durante a Idade Média. E a resposta correta, ela é que o texto ele apresenta a importância central da religião cristã para a vida das cidades medievais, expressa sobretudo na imponência dos edifícios da igreja se comparados às casas comuns.
As cidades tradicionais medievais, o centro delas era sempre a igreja. E geralmente a igreja era construída com bastantes pinturas, esculturas, em pedra, enquanto as casas ao redor eram casas de madeira, casas pequenas. Então, ela sempre chamava atenção. O sino da igreja era a coisa mais importante de uma cidade. Ele marcava o horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de jantar, o horário de dormir, o horário da missa. As pessoas eram controladas por esse sino. Mas, dando continuidade aí, quando que isso vai mudar para nós? Ele vai mudar já a partir do século XIV, com o movimento de Renascimento na Itália. E ele vai evoluir a partir do século XVI com o Iluminismo. Mas lembre-se que eu falei, a ciência está aí até hoje para a gente. Tá? E o que eles procuravam? Entender, explicar a natureza de forma racional, inteligível e humana. Quais são as causas que vão levar a esse movimento? Por que ele vai acontecer? O primeiro é o pensamento humanista, que vocês estudaram na aula sobre Renascimento, que vocês tiveram com o professor de vocês. Esse pensamento humanista, ele aceitava a capacidade do homem conseguir entender a natureza. O segundo, a imprensa de Gutenberg. Agora ficou barato imprimir livros, então várias pessoas podiam produzir jornais, livros, artigos, notícias, artigos científicos, literatura em geral. E, por último, a reforma protestante. Quando Lutero separa a Igreja Católica, a Igreja Luterana, depois a Calvinista, depois a Anglicana, ele discute com o Papa. E o pessoal percebe que o Papa pode não ter tanta autoridade assim. E nos leva, então, para mais um quiz, para vocês responderem aí rapidinho. Marca a alternativa que não apresenta um acontecimento que permitiria o desenvolvimento da Revolução Científica. Podem responder? Retorno já. Responderam o exercício? Esse quiz ele estava bastante fácil para a gente. Qual que vai ser a alternativa que não apresenta? O pensamento iluminista. Lembre-se que o Renascimento Científico começou antes do Iluminismo. O Iluminismo, ele aprimora, ele leva mais adiante. Mas o pensamento iluminista, ele é consequência e não causa da Revolução Científica, certo? E agora vamos analisar um desses grandes cientistas, vários desses pensadores, que serviram para discutir e inventar uma nova ciência, uma nova maneira de entender a natureza. E o primeiro deles é um padre polonês chamado Copérnico, que viveu entre 1473 e 1543. Ele vai ser o primeiro a fazer um trabalho, ele era astrônomo amador, além de ser padre, e ele dava aula numa universidade sobre isso. E ele vai ser o primeiro a fazer um trabalho em que ele vai defender a teoria heliocêntrica. Isso é, a teoria de que todos os planetas giram ao redor do Sol. Só que ele sabia que a igreja não gostava disso.
Ele sabia que a igreja não ia muito a favor dessa ideia. E ele, para se garantir e não ter problemas, ele guardou tudo num livro e entregou para um aluno dele para publicar no dia da morte dele. Quando ele morreu, o livro foi publicado. Como ele já estava em óbito, ninguém deu muita bola para os ensinamentos de Copérnico. Tá? E ele nem sabia muito bem como justificar a ideia dele. Mas isso nos leva a um outro personagem nosso, que é um outro religioso também. Esse religioso é Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele também não era nenhum cientista de verdade. Ele é considerado por muitos um mártir da ciência, porque ele foi o primeiro cientista que morreu por causa das suas ideias científicas. Só que o Giordano Bruno, ele só teve um golpe de sorte na ideia dele, ou de azar, já que ele terminou na fogueira da Inquisição italiana. Qual foi o golpe, a ideia dele básica disso? Ele vai pensar que o universo ele tinha que ser infinito, ele tinha que ser muito grande, ele tinha que ser enorme. E a igreja, na época, dizia que o universo era finito, ele era um pedacinho só, era o que a gente conseguia ver. Por que o Giordano Bruno vai pensar isso? Por motivos religiosos e não científicos. Ele pensa justamente nisso porque ele vai cair numa contradição da lógica. Ele vai perguntar, como é que um Deus infinito pode caber num universo finito? Se Deus é infinito, o universo, consequentemente, tem que ser infinito também. Ele publicou suas teses e, ao contrário do Copérnico, que foi esperto em publicar só depois da sua morte, ele publicou em vida. Foi perseguido pela Inquisição, torturado e condenado à fogueira. Mas as ideias estavam lançadas e nos leva aí a mais um dos grandes cientistas, que é esse carinha chamado Galileu Galilei. Viveu na Itália também, em 1564 até 1642. E ele vai fazer uma invenção fantástica. Ele vai descobrir o telescópio, o que permitia a ele observar coisas mais distantes, objetos que estavam mais longe, de maneira mais próxima. É o Galileu Galilei que, ele, por exemplo, vai identificar novos planetas no sistema solar. Ele também vai fazer o primeiro mapa da geografia da Lua. E ele também é o primeiro cara a identificar manchas no Sol. Coisas que não são vistas a olho nu, não dava para perceber muito bem se você está no hemisfério norte, na Europa. Você não consegue ter essa riqueza de detalhes. Só que com isso, o Galileu Galilei vai observar tudo com esse telescópio. Ele vai adorar o brinquedinho novo dele. E ele vai observar todos os planetas, ele vai observar o Sol, fato esse que inclusive deixou ele cego no final da vida dele. E nessas observações, ele vai defender que Copérnico estava certo. Ele vai defender que a Terra e todos os planetas giram ao redor do Sol. Ele vai defender a teoria heliocêntrica. E ele publica o seu livro, as suas ideias, baseadas no quê? Na observação que ele fez de todos os planetas, da Lua, do Sol, da maneira que eles se manifestam, que eles giram ao redor do próprio sistema solar. Portanto, o que vai acontecer? A igreja não gostou. Ele vai ser convocado para se explicar na Inquisição e ele já sabia da história do Giordano Bruno. O que ele vai fazer? Ele vai admitir que ele estava errado, que as ideias dele eram loucuras e assim ele se livra da fogueira. Ainda permanece vivo, mas ele é obrigado a dizer que todas as ideias dele eram mentirosas, enganosas. Saindo um pouco do campo da astronomia, a gente traz aqui um outro grande cientista, um outro grande pesquisador, que ele vai agir diretamente no corpo humano. Esse cara é Andreas Vesalius, viveu em 1514 e 1564. Ele vai ser muito curioso para tentar entender como funciona o corpo humano. E ele vai fazer uma coisa que a igreja condenava na época. Ele vai fazer uma coisa que a igreja considerava um pecado mortal. Ele vai dissecar cadáveres. Ele vai simplesmente pegar vários cadáveres, abrir eles e tentar entender como é o osso, como é o músculo, como é o sistema nervoso. Essa dissecação, ele vai produzir um grande livro, que é esse livro, De Humani Corporis Fabrica, em que vai ser o maior relato que a gente tem de desenhos dos funcionamentos do músculo, dos ossos, e foi um grande salto para a medicina. Você conseguir entender isso.
Foi um salto impressionante para a medicina e esse livro é um clássico que é estudado até hoje nas faculdades de medicina. Óbvio que o conhecimento já está mais aprimorado que isso. E nós temos hoje novos recursos com fotografias de alta definição, 3D, raio-x, aí por diante. Mas isso aqui foi um grande avanço para a época. E agora a gente chega nos primeiros pensadores iluministas que vão se envolver a isso. E talvez esse seja um dos maiores nomes de todos, René Descartes. Esse cara viveu de 1596 e 1650 e nós consideramos ele o pai do movimento iluminista. Lembra que a gente falou de alguns iluministas em outras aulas? Voltaire, Rousseau, a gente falou deles? Sim, eles vieram depois do Descartes. Só que o Descartes ele não discutia muito política, sociologia. Ele queria discutir qual é o método de você entender o mundo. Qual é o método da ciência. Inclusive, o seu grande livro é O Discurso sobre o Método. O que ele vai defender nesse livro aí? Primeira coisa, ele vai defender um ceticismo. Ele vai dizer que a gente tem que desacreditar em tudo. A gente só pode acreditar naquilo que é comprovado, que a gente vê, que a gente entende, que tem lógica, que tem raciocínio. Por isso, a grande máxima dele, a grande frase dele é penso, logo existo. Se eu não penso, eu não existo, porque eu tenho que pensar, analisar, investigar. É da minha capacidade de pensar que vem a minha imaginação e até a minha capacidade de acreditar. Se eu não penso, eu nem acredito. Uma samambaia não acredita, porque ela não pensa. Se ela pensasse, talvez ela acreditasse. Ele vai inventar a geometria analítica. Assunto esse que é muito estudado por vocês na matemática. E ele vai defender que o pensamento matemático deveria servir como guia para a filosofia e para todas as ciências. Você tem que agir numa lógica matemática. Só através dela você vai conseguir entender as causas, consequências e a razão. Olha essa palavra, razão. Essa palavra vocês estão muito acostumados na aula de matemática. Razão. Isso aí é o que a gente vai chamar de pensamento racional, ou seja, um pensamento baseado exclusivamente na razão. Então vejam que entre os nomes que a gente abordou aqui, eu vou destacar dois grandes nomes, que o primeiro é o nome do Galileu Galilei, que ele vai fazer todas as teorias dele através da experimentação. Isso é, observar os astros celestes, observar os planetas. E o segundo nome é o René Descartes, que aqui está com a gente, e que ele vai dizer o quê? O uso da matemática e da razão. O que nos leva aí a uma das nossas atividades. A revolução científica foi a substituição do valor da autoridade e da tradição sobre o conhecimento, sendo substituído por... Vocês terão uns minutinhos aí para responder e eu logo retorno.
Responderam, caríssimos alunos? Essa questão ficou bem fácil. Qual que vai ser a novidade do conhecimento que ela vai trazer, o novo conceito de verdade científica? Vai ser baseado na racionalidade, lembra do Descartes, e na experiência, lembra do Galileu Galilei. Mas agora a gente vai falar justamente do maior nome de todos, aquele que vai selar de vez toda a discussão. Vocês perceberam que até agora, com exceção da medicina, todas as discussões estavam envolvidas em cima da questão do heliocentrismo, se a Terra gira ao redor do Sol, se é o Sol que gira ao redor da Terra. Pois bem, nascido no dia 25 de dezembro de 1643, veio o grande salvador da ciência, Sir Isaac Newton. Recebeu até o título de nobreza de Sir por suas obras. Sir Isaac Newton, ele vai viver até 1727 e ele é considerado o pai da física clássica. Toda essa física que você teve no ensino médio, Isaac Newton que criou. Esse cara que teve uma vida extremamente produtiva, tanto é que vocês que estão assistindo essa aula já devem ter ouvido falar das 3 leis de Newton. Ele vai ser o autor de um livro chamado Principia, que é o começo, é o princípio. Ele vai fazer as primeiras, então, grandes teses da física. A lei da inércia, força igual a massa vezes aceleração, lei da ação e reação, as 3 leis de Newton. Ele vai ser o primeiro a matematizar a teoria da gravitação. Ele vai, através de cálculos matemáticos, descobrir exatamente a velocidade que os planetas giram, seus formatos e as suas órbitas. E ele vai conseguir calcular qual que é a atração que um planeta tem no outro, o Sol, aí por diante. Ele vai transformar tudo isso em cálculos matemáticos. Então agora é possível a gente prever o que acontece na natureza. Quando você vê, você já deve ter feito exercícios na física, em que vocês calculam a energia quando vocês movimentam um carro que tem uma massa tal, a uma velocidade tal, qual vai ser a energia do impacto. Isso hoje tudo a gente entendeu. O livro da natureza é o livro da matemática. São números. Além disso, ele vai fazer grandes ideias sobre as leis de refração e reflexão da luz, que permitem, inclusive, que vocês assistam essa aula através do seu aparelho de televisão, smartphone ou YouTube, através da luminosidade das telas. E ele, como grande mérito da vida dele, ele foi eleito presidente da Royal Society, aquela que eu apresentei no começo da aula. Ele foi um dos grandes presidentes dessa instituição. É o maior nome da física clássica. Entendido? Então, pessoal, vamos então para mais um exercício aí sobre a chamada Revolução Científica, marque a alternativa incorreta. Um tempinho para vocês lerem e já retornamos.
Conseguiram responder o exercício? Esse exercício aí, a gente vai então entender que a única alternativa incorreta é que a Revolução Científica foi um movimento para legitimar o poder absoluto monárquico e do aumento do poder eclesiástico. Não, eles vão justamente discutir com ideias da igreja. E vão discutir com a ideia da autoridade, que acaba, depois de um tempo, afetando o próprio rei. E vamos então para mais um exercício. Eu deixo esse exercício para vocês e logo retorno novamente.
Respondido mais esse exercício, assinale a opção que combina dois marcos da revolução científica. E a alternativa correta, como a gente estudou, é a letra D, a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que foi ainda analisada por Giordano Bruno, foi ainda analisada por Galileu Galilei, mas que ela só foi firmada e confirmada matematicamente por Sir Isaac Newton com a lei da gravitação universal. Essa aí selou. Agora não tem mais discussão se a Terra gira ao redor do Sol ou se o Sol gira ao redor da Terra. A lei da gravitação universal ela é bem clara quanto a isso. E vamos para nossas considerações finais, lembrando a todos vocês que não deixem de acessar o Google Class para responder as atividades e as chamadas para com seu professor. E também aqueles que estão tendo problema de acesso, não deixem de ir na escola recolher os materiais impressos, para que assim possamos dar continuidade ao nosso ano letivo. Quais são as considerações de hoje, então? Que a revolução científica ela vai substituir a questão da autoridade e da tradição no conhecimento pelo pensamento racional, matemático, e pela experiência, pelo empirismo. A revolução científica é um processo que não aconteceu da noite para o dia, ele levou muito tempo, várias pessoas e, inclusive, teve seus mártires, pessoas foram desacreditadas e hoje a gente confirma eles como pessoas de grande conhecimento. E que a revolução científica dura até hoje. Então, agradeço vocês por mais essa aula e ficamos por aqui hoje.